Fala aí, merendeiros e merendeiras do nosso querido e amado Brasil! Como é que vocês estão? Coloca nos comentários, pô, tô bem, tô mal, tô mais ou menos, tô merendando, não tô merendando. Pessoal, hoje nós vamos falar da empresa MYPK3 e da Unip6. Juntei as duas, por quê? Porque são empresas que a gente tem poucas opções de operar no mercado. Mas com destaque interessante e um estudo mais aprofundado da MYPK3. Eu achei muito interessante o banco de opções, o histórico, o gráfico, né, e os fundamentos da empresa. Beleza? Então, se você puder dar o seu joinha, dar o seu like aí, tá? Puder compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, de Telegram, para as pessoas terem mais conhecimento do canal do Merenda. Aqui é tudo 100% gratuito. Você pode pedir uma sugestão de vídeo, de gravação, de análise de opção, de algum papel. E eu peço até desculpas àqueles que já me pediram, eu posso ter esquecido de fazer o vídeo. Mas MYPK3 e o Unip6 foram dois inscritos que me pediram. Um deles, eu me lembro se foi o Eric que pediu. Tá, Eric? Então tá aqui, a gente vai fazer a análise. Achei coisas interessantes na MYPK3, né? E a gente vai comentar aqui e vai começar com ela pelos fundamentos. Depois nós iremos para o gráfico e para a grade de opções. Chega a dar doce na boca do Merenda falar de opções, pessoal. Lembrando que aqui não tem recomendação de compra nem de venda, falando sempre para vocês, não alavanquem, opere o capital que vocês têm, tanto em call quanto em put. A paz, pessoal, não tem preço. A paz faz você administrar melhor o seu patrimônio, ter mais segurança do que está fazendo, e fora que você vai perceber que você vai ter várias formas de analisar uma possível troca de posição quando você está vendido em put com muito mais facilidade, pelo fato de você não estar alavancado na operação. Beleza? Então, vamos começar com os fundamentos da MYPK3, né? E o Maxion. Pessoal, esse papel ele tem ganhado um pouco de volatilidade, né, nessa região de preços. Vale salientar que todo papel no mercado de capitais, quando ele vem muito abaixo do período histórico que ele trabalhou acima daquele preço, ele começa a ganhar corpo em volatilidade. Então, são as chamadas oportunidades para quem opera a volatilidade, mesmo de papéis que o pessoal fala que não tem liquidez. Realmente, tem pouca liquidez, mas tem oportunidade. Uma dica do Merenda aqui é que quando as coisas estiverem ruins no mercado, a gente tem que procurar colocar na nossa mente como é que eu me aproveito disso. Os alavancados não tem como se aproveitar, pelo contrário, eles estão numa situação de enrascada, né? Mas se o cara tem alguma renda fixa e coloca em garantia, existem mecanismos que podem desalavancar o camarada até o momento do período que tiver ruim para ele poder retomar a operar com ganhos, né? Mas isso é uma coisa que nós não vamos falar aqui, e o objetivo principal é falar das duas empresas citadas pelo Merenda. Então, volatilidade histórica está mostrando 43,38%. É uma volatilidade interessante. E uma região de preços que eu entendo que é muito interessante operar opções put e call é entre os preços de 11 e 14 reais, dentro da banda de 10 e 15, né? Então, quando o papel que já foi 20, 25, 30 reais, ele vem para essa faixa de preços, ele começa a ficar muito interessante, tá? Para você operar a volatilidade dele, tá? Então, por isso que aqui vai se encaixar a MYPK3. Vamos lá. Papel Tag Long, 100%, né? Liquidez média diária 23 milhões, né? 483.545, tá? E os dados de fundamentos desse papel são interessantes quando você vê que o VPA do papel está em 23,40 e o PL 3,71. Aonde é que eu fico
que eu não gosto muito, né? Mas é uma opinião minha, tá? O papel vem vindo muito bem em vários aspectos. A gente vai mostrar aqui, inclusive no histórico de dividendos. Ele tem uma margem líquida de 4,35%, tá? Então é uma margem de ganho pequena, ele precisa ter uma quantidade de venda, tá? Para poder ter ganho. E aí a gente sabe que o setor automobilístico sofreu na pandemia, continua sofrendo em virtude de algumas peças que o mercado automobilístico necessita, como os módulos eletrônicos, que impediram a fabricação em larga escala de alguns veículos. Então, isso prejudicou a MYPK3, porque ela teve que segurar, né? O problema não era a demanda dela, o problema é que se eu não tiver o componente eletrônico, eu vou entulhar um bocado de carro, certo? Não vou vender porque está faltando o módulo eletrônico. Então, isso foi uma barreira que a MYPK3 teve que enfrentar. Ela podia produzir, mas ela ficou limitada em função desse tipo de componente. Beleza? Taxa de aluguel baixíssima, isso mostra que o papel já está desacreditado para cair forte, para ir lá na lona, lá nos 10. É possível? Claro que é possível, porque ninguém sabe o que vai acontecer do lado do gráfico. Mas, pela taxa de aluguel, o valor alocado e o preço da taxa, 0,38 ao ano, não está causando nenhum ganho de capital para ninguém nisso aí. Simplesmente alguém deixou parado, porque é aquele negócio, entre não receber nada, receber alguma coisa vale a pena. Fora a estrutura que você pode montar fazendo, operando aluguel, né? Mas isso aí também é um detalhe que a gente não vai conversar aqui nesse vídeo, tá? E aí, eu quero passar agora para os dividendos. Esse histórico do Stato Invest me mostra de 2008 até 2022. O que me mostra que essa empresa ela é lucrativa, ela paga dividendos anualmente. Aqui teve um dividendo guloso, né, em 2009, né? E nos demais meses ela teve dividendos interessantes, ó, 43 centavos em 2010, foi quando ela deu uma estancada, né, em relação ao dividendo anterior. Depois, 2011, 68 centavos, já foi maior. 2012, né, 0,91. 2013, 0,13, 0,13 e 0,3. Em 2014, 0,53, 0,30. Olha aqui, na sequência, para não ficar muito repetitivo. Continuou pagando dividendo e quando foi em 2002, pagou um juro de capital próprio de R$1, né? Com a Datacom em dezembro de 21, pagou um dividendo de R$1. Muitas empresas, pessoal, pagaram dividendos gulosos em 2021 com aquela possível possibilidade de ser tributado os dividendos. Então as empresas optaram em secar caixa de reserva de lucro e pagar dividendos gulosos para os acionistas, beleza? E viramos 2022 e não aconteceu nada. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das empresas em relação a dividendos enquanto isso não for equacionado, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Governo novo ano que vem, ou o mesmo governo, nós não sabemos, e eles vão tomar as medidas que vão na direção de cobrar ou não, ou de taxar ou não os dividendos. Nós não sabemos. E quando foi agora recentemente, né, 0,23, sendo que o pagamento, infelizmente, é longo prazo, somente em 31 de março de 2023, tá bom? Mas está pagando dividendos, mesmo com essa margem baixa, né, essa margem líquida baixa. Agora vamos analisar o gráfico da Iomaxion. Olha que coisa interessante nesse gráfico, pessoal. Eu não tenho esse ativo em carteira, mas eu comecei a achar interessante, tá? Eu comecei a achar interessante. Bom, se a gente marcou esse topo aqui e esse fundo aqui como referência da minha banda, tá? Eu vou trabalhar nessa banda de preço porque foi algo que aconteceu várias vezes, ó. E na alta também, ó. Tivemos picos aqui, ó. Nesse período de 2012, aconteceu de bater nessa região de preço, depois voltou. Para quem
estava na última aula da mentoria, ou vai assistir ainda, os meus mentorandos, é claro, vocês vão ver como é que a curva das emoções está totalmente, foi favorável. Ó, veja bem, curva da emoção positiva. Olha o tempo que se alongou a curva da emoção negativa. Olha a senoide se esticando para baixo. Aí depois ela veio para cima, parou de subir, tá? E ficou muito tempo na região de preços entre 15,95 e 21,58. Mas, veja bem, nessa distribuição, ela ficou muito mais tempo, ela demorou muito mais tempo para dar o pico da emoção, da euforia. Logo depois da euforia veio a crise de 2020, o que permitiu uma queda bastante acentuada, não só da Iomax, mas de todos os ativos, né? E ele ficou aqui, trabalhando nessa banda. Outra característica interessante que eu achei na Iomax é a simetria. Se vocês cercarem essa região de preços, tá? Que é onde é o ponto médio dessa simetria, que é aqui no 14,44, tá? É a metade entre 8,81 e 21,58. Uma metade mais ou menos, tá? Foi uma métrica que eu resolvi traçar aqui. Vocês podem perceber que nesse período de 17/8/2017 até o período de 9/3/2020, ou seja, um período 18, 19 e 20, 3 anos. 3 anos se refletiu essa banda de alta aqui, essa região de alta, nesse período histórico. Já nesse período histórico, que já se reflete por 2021, 2022, por 2 anos, o período está voltando para quem? Para a média, que seria aí na faixa de 14,44, a média da variação desse período de preços, né? E aí vocês percebam o seguinte, o papel chegou num período de indecisão. Ou ele pode ir lá para cima, buscar a região de 21,58 ao longo do tempo, ou ele pode ficar varrendo por mais um ano essa região entre 16,53 e 10,92. Ele pode ficar fazendo isso. Lembrando que nós não temos bola de cristal. Quem tem, eu respeito muito porque eu não tenho. E eu só sei que nada sei. Eu não sei o que vai acontecer do outro lado do gráfico. Tá bom, pessoal? Então, é essa a minha opinião sobre a Iomax 3 no gráfico semestral, tá? É um gráfico semestral. E por que eu marquei essa região de preços aqui? 14,44 e 16,53. Porque na minha humilde opinião, vai ser a região de preços que a Iomax vai trabalhar. Tá bom, pessoal? Então é nessa região de preços que ela vai ficar ali dizendo, vou trabalhar nessa região, tá? E aí nós vamos agora para o banco de opções. Chega da água na boca do merenda falar de opções. Vamos ver como é que tá as opções da Iomax para o mês de agosto, pessoal. Olhem aqui que coisa interessante. Característica, não tem muitos strikes, tá? Mas o que é interessante, o papel fechou na sexta-feira no 15,55 e existe essa opção call, tá? Que teve o último negócio em 56 centavos e teve 2 negócios na sexta-feira, tá bom? O comprador e o vendedor ficou marcado aqui, ó. O comprador, o melhor comprador 0,24 e o melhor vendedor 0,70. Só que entre esses dois preços tem robôs aí, onde você tem que ajustar o preço para você conseguir esse valor aqui de 0,56, tá? Então, o que é que eu acho interessante na Iomax? Se eu fosse operar, isso não é recomendação de compra nem de venda. E tudo se, por quê? Porque eu não tenho ativo. Mas como o meu amigo pediu análise, eu vou me colocar se eu tivesse o ativo e se eu não tivesse o ativo, tá? O que eu faria? Bom, se eu tivesse o ativo no preço até 16,80, se eu tivesse comprado entre 15,50 e 16,80, eu venderia essa call aqui e pegaria esse prêmio de 56 centavos, tá? Se eu não tivesse o ativo, tá? Eu ia fazer o quê? Eu ia vender a put desse ativo na região de 12,80,
quanto é que está o preço teórico? 1 centavo, tá? Tem um vendedor aqui a 20 centavos e o preço teórico está 1 centavo. Esse valor de 22 centavos, meus amigos, quando vocês abrirem aí no home broker de vocês, a grade de opções, vocês vão dizer, olha, Carlos, o último negócio foi 20, o último negócio. Só que a gente não sabe quando foi esse último negócio, porque não teve negócio na sexta. Só ficou gravado o último negócio, que foi 22 centavos, tá? Mas, por exemplo, se eu pegasse 10 centavos nesse strike, 15 centavos ou até 20 centavos, para mim estava de bom tamanho, porque minha barreira de queda está bem distante do preço, do último preço negociado. Ó. Eu colocaria minha renda fixa na garantia, remuneraria ela, no caso, com 20, 15, 10 centavos, tá? Um strike de 12,80. Caso o papel viesse para 12,80, na minha humilde opinião, seria interessante exercer esse ativo. Tá bom, pessoal? Temos também strike para os meses de setembro, mas na região de 13,30, onde, na minha humilde opinião, só interessaria a venda de put, tá? No mês de outubro, no strike 11,55, também, na minha opinião, só venda de put. Dezembro de 2022, o strike 20,55. Aqui, se eu gostasse de operar longa da IOMAX, né? Eu faria, se eu gostasse de longa, o preço teórico está 1 centavo, mas eu tentaria achar um preço de 50 centavos, caso tivesse um vendedor oculto nessa operação. Mas é só, como eu estou dizendo, estudos de opções, tá? O que nós estamos fazendo aqui não é recomendação de compra nem de venda. Já tem opções para março de 2024, ó, 12,80, um preço muito baixo, ou seja, não sei se o mercado está acreditando que ela vai ficar nessa região nesse período histórico. Faz um pouco de sentido se a gente for olhar aquela banda lá, né? Então, mais 3 anos aí pela frente, ou um ano pela frente, 1 ano e meio, ela vir para a região de 12,80, normal. Pela simetria, pode ser que socorra. E aqui nós temos, até inclusive teve algum negócio, eu não sei que dia foi, no 12,80, um prêmio de 1,94, também que na minha opinião é super interessante, tá? E vejam que tem um comprador aqui que está ativo, que deixou a ordem aí, tá? Eu vou até olhar qual foi a corretora que deixou a ordem lá. Vamos aqui, abrir negócio, não, abrir livro de ofertas, tá? Então, tem o BTG, ele está com 100, deixou 100 aqui, mas no final ele tem ordem oculta por trás. Então, o que isso quer dizer? Que você conseguiria vender uma put em 45 centavos, tá? Uma venda de put para março de 24, que não é um mau negócio. Você deixaria sua renda fixa rendendo, receberia um prêmio desse. Se você tiver uma renda fixa, por exemplo, de 12,80, ou tiver 10k, você gosta dessa empresa e vai vender lá 10k, no strike 12,80 de put. Você vai deixar sua renda fixa lá, que já está rendendo para você, na garantia, tá? Um Tesouro Selic, por exemplo, e vai vender a 45 centavos. Caso haja liquidez, você vai embolsar um prêmio muito interessante, que você vai poder comprar os ativos com esse dinheiro, ou colocar até na renda fixa, e aguardar até março de 24. Caso o ativo esteja em 12,80, é muito melhor você comprar ele daqui a 2 anos a 2,80, né, e ter recebido um bom prêmio por isso, do que você tentar comprar o 15,50 e o papel ir a 12,80 até março de 24. Você vai estar comprado, vai ter que se safar com venda de call. Então, ou seja, é muito mais interessante fazer operações longas em alguns casos, no caso da IOMAX. Então é isso aí, pessoal. Curte esse vídeo, curte esse canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, pessoal. Vem aí o NIP 6. Fui, vocês estão com a vida ganha.